Olá, boa tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde para você. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro, feriado nacional, dia de finados. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para os embarques brasileiros, embarques de soja 250% superiores ao que aconteceu em outubro do ano passado, recorde histórico para esse período sazonal. Consultoria FC Stone reduz expectativa de produção de soja e de milho na primeira safra no Brasil neste ciclo novo. O programa de hoje tem muita informação a respeito de vendas para o exterior, inclusive a do Departamento de Agricultura norte-americano com os números para a soja e milho daquele país. E ainda as ações de incentivo do setor produtivo do café para combater a broca do grão. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Foi considerada alta a incidência da broca do café nas regiões produtoras do Brasil neste ano. De acordo com dados da cooperativa Cochupé, que atua entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, a incidência foi de 30% nas sacas recebidas, quando geralmente é de 20%. Toda essa situação começou a ficar mais complicada no Brasil desde o ano de 2013, quando o principal defensivo agrícola utilizado pelo setor foi banido do mercado, ou seja, proibido por ser muito tóxico. Toda essa situação tem feito o setor produtivo do café no Brasil se mobilizar e lançaram, portanto, neste último mês de outubro, uma campanha de combate à broca do café, tendo como uma das principais finalidades o vazio sanitário do grão. Ainda hoje a gente fala mais sobre este assunto e assiste também a um vídeo feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil sobre como fazer o correto manejo da broca nas lavouras de café do país. E o volume de soja exportada pelas tradings que operam no Brasil durante o mês de outubro foi histórico. Foi um número de 2.480.000 toneladas da oleaginosa que foram embarcadas de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Esse número é 255% maior do que aqueles que foram apresentados em outubro do último ano e é disparado o melhor outubro de todos os tempos, superando inclusive o de 2015, que ficou muito próximo a 2 milhões de toneladas. Vamos ver agora como é que está o acompanhamento dos embarques brasileiros de soja durante esse ano de 2017. Nós trazemos aqui o que acontece desde maio. Maio foi o mês que teve o maior volume embarcado, com 10.950.000 toneladas. Junho, 9.190.000. Julho, com 6.950.000 toneladas. Agosto, 5.950.000. Setembro, 4.270.000 toneladas. E agora outubro fecha com 2.480.000 toneladas. Aqui o número que faz essa escada contrária aqui de descida é normal. Quanto mais próximo ao final do ano, menor é o volume de soja disponível para o embarque, mas o que esses meses todos têm em comum é que eles são todos recordes para o seu próprio período sazonal, mostrando realmente que os embarques da oleaginosa do Brasil seguem extremamente elevados. Nós falamos agora a respeito do que acontece com o faturamento, a receita das tradings que fazem esses embarques com soja. Se por um lado ficou aí 2,5 vezes superior o embarque de soja em volume, por outro ficou o dobro, apenas o dobro, em relação àquilo, 55% na verdade, 55% superior àquilo que foi faturado, a receita dessas empresas. Então nós trazemos aqui o que acontece durante o ano de 2017. Em maio foram faturados 4 bilhões e 60 milhões de dólares, junho 3 bilhões 350 milhões de dólares, julho com 2 bilhões 530 milhões de dólares, agosto 2 bilhões 230 milhões, setembro 1 bilhão
1.610 milhões e agora outubro 938 milhões de dólares foi o faturamento das tradings que operam no Brasil. Aí, em resumo, a situação foi de um embarque muito mais volumoso, 255% superior, e o faturamento 55% superior apenas por conta do preço da tonelada da soja no cenário internacional. Caiu bastante. Vamos ver então esses números aqui. Nós destacamos os valores praticados desde maio, eram 370 dólares e 80 centes em maio, em junho caiu para 364 dólares e 70 o valor da tonelada, julho 364,50, em agosto sobe para 375,70, vai ficando mais escassa a soja disponível, então sobe um pouco o preço, setembro 376 dólares e 90 e agora em outubro 377 dólares e 80 centes por tonelada de soja. O clima que tem sido verificado no Brasil nesse início de ciclo novo, temporada 17-18, já mostra que a safra de soja do país não deve se desenvolver dentro da janela ideal. Por isso, a consultoria FC Stone reduziu a expectativa de colheita da soja no Brasil nesta nova temporada. Os números trazem um recuo em relação à expectativa divulgada no mês anterior, que agora está em 106 milhões e 80 mil toneladas, ficando 0,6% abaixo da estimativa anterior divulgada pela consultoria. O recuo aconteceu por conta de uma revisão na produtividade média das lavouras de soja do centro-oeste do país, em especial as do Mato Grosso e de Goiás, que teve um declínio na comparação com o que se acreditava no mês passado. Com isso, o rendimento das lavouras de soja do Brasil, na média nacional, caiu para 50,5 sacas por hectare. Na estimativa passada, esse índice estava em 50,8 sacas. A área de plantio segue estimada pela consultoria em 35 milhões de hectares. Vamos agora só rever os dados esperados pela consultoria FC Stone para as exportações de soja do Brasil neste novo ciclo e também os estoques finais, quanto de soja que o Brasil vai ter guardado ao fim desse ciclo 17-18. Os números mostram que as exportações devem alcançar 61 milhões de toneladas. E ao fim da safra, o país deve ter 1,5 milhão de toneladas de soja estocadas. E há pouco destacávamos o que acontece com as exportações na visão da Secretaria de Comércio Exterior. Número de registro oficial do governo é de 2.480.000 toneladas de soja embarcadas. Já para a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Grãos, eles colocam que os embarques em outubro totalizaram 2.700.000 toneladas de soja. Uma situação que evidencia a diferença na metodologia naquilo que é aplicado. Enquanto que a Secretaria de Comércio Exterior considera tudo que foi documentado, a ANEC considera tudo aquilo que de fato deixou o país. Então tem uma diferença aí de umas 300.000 toneladas. De qualquer maneira, há uma concordância. Mês de outubro de 2017 é recorde comparado a qualquer outro período em questão, no mês de outubro, evidentemente, o mesmo período sazonal, comparado a anos anteriores. Supera inclusive 2015, que até então era o ano com o maior número de embarque de soja. Em 2015, o país, ou as tradings que operam no Brasil, totalizaram 2 milhões de toneladas embarcadas, enquanto que em 2017 chega a 2.700.000 toneladas, de acordo com a ANEC. Diferença aqui dos números em relação à Secretaria de Comércio Exterior é que para 2017, outubro, a SESEX considera que são 2.480.000 toneladas, e enquanto a 2015 considera que é um pouco menos que 2 milhões de toneladas de soja embarcada. Por falar em soja, o assunto agora é como que vem o desempenho da oleaginosa no estado de Mato Grosso do Sul, no qual o avanço em relação a plantio
é forte por conta de uma condição climática que tem ajudado nas últimas semanas. Vamos ver agora os números do SIGA e da AproSoja-MS em relação ao que acontece no estado. Total, o estado inteiro de Mato Grosso do Sul alcança agora plantio de 60%, com destaque para a região sul do país, que está em 71% o plantio. A região sul do Mato Grosso do Sul com 71%. Já a região central do estado atinge até a quarta semana de outubro 40,6%, de acordo com a AproSoja-MS e também o SIGA. Outro destaque em relação ao que acontece com a soja sul-mato-grossense fica em torno dos dados para as estimativas de safra, com uma cobertura de 2.500.000 hectares que devem ser fechados com soja. Então aqui nós acompanhamos o que deve acontecer com o Mato Grosso do Sul em relação aos seus dados de ocupação diária, produtividade e também estimativa de produção. Se o pessoal da nossa produção puder mudar o gráfico, nós mostramos aqui, obrigado, o que deve acontecer para o estado. Produção estimada em 8.300.000 toneladas, ligeiramente inferior à da safra anterior. Produtividade 54 sacas por hectare e área total de 2.500.000 hectares. Vamos saber agora então como que o tempo se comporta para esses produtores que ainda faltam fazer o plantio da nova safra de soja em Mato Grosso do Sul. Vamos saber também como que fica o clima para toda a região centro-oeste. Quem traz os destaques é a Juliana Rezende, dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. A região centro-oeste já começou a receber pancadas de chuva ao longo das últimas semanas, ainda que de forma bastante irregular. E apenas o estado do Mato Grosso do Sul é que conseguiu aumentar de forma expressiva a disponibilidade hídrica do solo. Grande parte do estado sul-mato-grossense já apresenta umidade superior a 50% no solo. A situação é um pouco diferente entre o estado do Mato Grosso e também no estado de Goiás, porque as chuvas ocorreram ainda que de forma muito irregular nessas áreas e não tiveram potencial para aumentar os índices de umidade do solo. Por conta disso, a disponibilidade hídrica ainda segue baixa nessas áreas em laranja do mapa. Nos próximos 5 dias, ainda vai ter previsão de chuva na região centro-oeste. Mesmo que de forma abrangente, essa chuva não vai ser regular e não vai ser bem distribuída, porque são pancadas de chuva mais fortes que vão ocorrer entre o estado de Goiás, com acumulados de até 70 milímetros, mas é no estado do Mato Grosso do Sul que a chuva vai ganhar bastante intensidade. Tem previsão de acumulados de até 100 milímetros. Então, o risco para temporais ainda deve seguir persistindo no estado do Mato Grosso do Sul. Isso vai ocorrer por conta da formação de uma área de baixa pressão agora sobre o Paraguai, que vai intensificar essas chuvas. A partir da semana seguinte, essas chuvas agora na região centro-oeste ainda vão seguir persistindo. Os ventos no alto da atmosfera seguem transportando bastante umidade para a região. Por conta disso, tem previsão de chuva abrangente. Os maiores acumulados ficam restritos entre Mato Grosso e também o norte do estado de Goiás, onde pode chover até 50 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da terceira semana, essas instabilidades agora na região centro-oeste ainda devem seguir ganhando mais intensidade. Previsão de acumulados, dessa vez em torno de 50 milímetros entre Mato Grosso e também Goiás, mas nas áreas mais a leste do estado de Goiás, os acumulados ainda podem alcançar até 70 milímetros. Nas demais áreas, previsão de chuva mais fraca. No Mato Grosso do Sul, os acumulados não devem passar de 5 milímetros. Então, a chuva fica muito mais fraca no estado sul-mato-grossense ao longo das próximas semanas, pelo menos até o dia 17 de novembro. Então, ao longo das próximas semanas, a região centro-oeste vai receber chuvas expressivas e abrangentes, principalmente nas áreas mais secas, que fica restrita entre o estado do Mato Grosso e também no estado de Goiás. Isso volta a trazer cenários mais otimistas para esse início do plantio da soja, porque essa chuva tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e trazer melhores cenários para o início do desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui vamos saber como é que tem que se comportar os valores da soja no mercado físico nacional. Feriado nesse dia 2 de novembro, então, portanto, não tem operação, mas teve operação até esse dia 1º de novembro e operação com elevação. Nós vamos mostrar agora o levantamento da equipe da Agricultura BR dos últimos 60 dias, começando pelo porto de Paranaguá. Paranaguá tem alta de 5,7% nos últimos 2 meses. Em 1º de setembro, o valor era de R$ 70 por saca. No dia 27, R$ 71,50. No dia 13,
13 subia a R$ 73 a saca. Dia 27 tinha R$ 74, 27 de outubro, R$ 74 por saca de 60 quilos. Depois tivemos até um recuo no meio desse período, mas no 1º de novembro volta a reagir, vindo com elevação para R$ 74 a saca de 60 quilos. Com isso, alta em 2 meses de 5,7%. Santos também tem ganhos nesse período, um ganho até um pouco superior. É o que nós vamos mostrar agora. Porto de Santos, valores de referência. Em 1º de setembro, R$ 69 a saca. No dia 27 de setembro, R$ 70,50. No dia 13 de outubro, R$ 72,50 a saca. No dia 27 do último mês, R$ 74. E em 1º de novembro, R$ 74 a saca e 60 quilos, alta de 7% e valores iguais, tanto em Paranaguá quanto também no Porto de Santos. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. E toda quinta-feira, tradicionalmente, é apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano o seu relatório semanal de vendas e exportações. Um relatório que trouxe para a soja um ótimo volume de vendas, um volume ligeiramente abaixo daquilo que tinha sido registrado uma semana antes, chegando, de qualquer maneira, próximo a 2 milhões de toneladas, volume de soja comercializada até o último dia 24 de outubro. É o que a Agricultura BR mostra agora, o que acontece com as vendas norte-americanas. Aqui nós temos a situação de vendas, ali está cobrindo um pouco, mas venda semanal de 1.966.000 toneladas, agora sim ficou visível para todo mundo, 1.966.000 toneladas de vendas na semana, portanto quase 2 milhões, a última semana teve registro de 2.215.000. Já a safra americana, olha como vem acelerada as vendas dos Estados Unidos, safra com 30.380.000 toneladas de soja comercializadas para entrega na temporada 2017-2018. A Agricultura BR mostra agora como é que vem os negócios em Chicago, soja em Chicago agora, negociações em relação ao mercado, vem com o segundo dia de registro de alta. O pessoal colocou aqui milho para nós, vem com milho para nós, daqui a pouco nós vamos ter condições. Acho que agora sim, de qualquer maneira, o que eu disse que vem alta mesmo, porque a posição de novembro vem a $9,83 o bushel, janeiro 9,94, março acima de $10,400 o bushel e maio $10,13 o bushel. Aí as posições vão ganhando de 2 a 3 centes para cada um dessas posições para os contratos negociados com a soja lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Importante lembrar, feriado no Brasil, mas as referências internacionais continuam, principalmente as negociações para os norte-americanos. Nesta quinta-feira, portanto, dia de finados, é feriado nacional e com isso não há movimentação para o mercado cambial. Não há negócios com dólar comercial. Mas a gente traz a referência desta última quarta-feira, que foi o segundo dia de baixa para a moeda norte-americana aqui no país. Cotação fechou o dia aos R$ 3,26 mais 4 para a venda do dólar comercial, queda diária de 0,26%. O dia coincidiu com a divulgação das taxas de juros dos Estados Unidos, que se mantiveram entre 1 a 1,25% ao ano. Mas o Banco Central do país já deu indícios de que pode aumentar as taxas de juros do país até o mês de dezembro. Essa informação indica aos investidores de que o dinheiro pode ser aplicado nos Estados Unidos, que é um país mais estável, e esse dinheiro é retirado de países menos estáveis, como no caso o Brasil. O cenário nacional ainda traz influência no mercado de câmbio através do cenário político, ainda bastante conturbado. Na próxima edição do Agricultura BR, a gente traz a movimentação do dólar comercial, já que essa próxima sexta-feira
volta a trazer a comercialização, então, do câmbio no país. No próximo bloco, a gente fala sobre milho por aqui. E você vai ver que teve vendas fortes americanas de milho avulsas registradas no dia de hoje e os embarques brasileiros de milho estão lá em cima. Outubro, mais um mês de recordes. O Agricultura BR traz agora uma entrevista muito especial feita com Cacilda Borges do Vale, ela que é pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa. Na oportunidade, o nosso amigo João Pedro Cuti Dias conversa com a pesquisadora a respeito do melhoramento das braquiárias e também do entendimento de como que a pastagem precisa ser vista como cultura agrícola. Doutora Cacilda, você é conhecida como a mãe das braquiárias. Hoje, no Brasil inteiro, a braquiária passa a ter um papel cada vez mais fundamental, não apenas na pecuária, mas na agricultura também. Já que quando a gente começa a pensar em usar solos arenosos, praticamente é quase que obrigatório pensarmos a entrar a braquiária como uma planta que vai gerar mais matéria seca no solo, vai compensar as fraquezas que tem os solos arenosos. Eu queria que você comentasse com os nossos telespectadores a situação atual dos trabalhos com braquiária e qual é a perspectiva de futuro em cima disso. É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente sempre teve aquela preocupação de, não, é pastagem, vamos tentar melhorar essa situação de Brasil, que era uma capacidade de suporte muito baixa, era um ganho individual muito baixo e plantio de extensas áreas com uma ou duas cultivares. Então, com essa diversidade que já está disponível, graças a Deus, né, nos últimos 15 anos, praticamente, bastantes variedades já saíram para o mercado. A nossa preocupação agora, em focando o melhoramento genético dessa planta, é justamente a gente procurar ajustar as demandas do mercado para nichos de mercado. Então, a gente está procurando materiais que tenham realmente alto valor nutritivo, porque a gente está preocupada também com a emissão de gases de efeito estufa. A gente quer materiais que nos deem uma resposta um pouco melhor durante o período seco, então um pouco menos estacionalidade de produção, aqueles picos de produção durante o período de chuva e o período de seca muito sentido. E também estamos preocupados com a questão de solos mais encharcados, porque a gente está muito sem opção para esses solos que eventualmente com as mudanças climáticas também vão sofrer com uma drenagem deficiente. Não vai ser a questão de um solo inundável como nós temos, por exemplo, no Pantanal. Essa não é o habitat para essas braquiárias, né? Mas um programa de melhoramento é um programa a longo prazo. Então, o que a gente estiver fazendo hoje, ou fizemos ontem, é um prazo de 7, 8, às vezes 10 anos para estar entrando no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha esses objetivos, essas metas muito esclarecidas dentro do programa de melhoramento. O canteirinho a seguir já é a tupi, que já é o resultado da primeira seleção que a gente fez aqui. Então, esse é um material que você vê, é uma cobertura de solo, ela é muito mais agressiva, ela já está mais germinada e mais cheia do que a própria medícula, com essas primeiras chuvas, e ela tem funcionado como, então, o pai nos cruzamentos com outros materiais. Então, a nossa ideia é agora consertar a produção de semente, porque a tupi entrou no mercado em 2012, mas ela ainda não pegou porque está com bastante problema de produção de sementes. Para baixo a sua expectativa de produção de milho no Brasil no ciclo novo, temporada 17-18, na safra de verão. A nova expectativa indica que o Brasil deva colher no milho de primeira safra 23 milhões e 600 mil toneladas do grão, um volume que ficou 1,7% abaixo em relação à estimativa anterior divulgada pela consultoria. O que motivou essa redução foi o clima não tão propício ao início da safra nesses primeiros meses de semeadura. Com o plantio sendo realizado com certo atraso, o milho não se desenvolve dentro da janela ideal
para a cultura. Além disso, houve também uma expectativa de redução ainda maior na área plantada, que também motivou essa redução na expectativa de produção. No relatório anterior da consultoria FC Stone, a expectativa era de que o Brasil plantasse 5 milhões de hectares com milho na primeira safra. Já a projeção atual cai para 4.880.000 hectares, essa estimativa. Redução ainda maior, portanto, em relação à safra 2016-2017. É o contexto de preços baixos do cereal, aliado a uma produção recorde no ciclo passado, que fez desmotivar o investimento na aplicação de áreas com milho na primeira safra neste ciclo no país. Mercado físico nacional agora, vamos saber como é que vem os preços do milho, saca de 60 quilos, no centro-oeste do Brasil, começando por Goiás. Goiás, nos últimos 15 dias, tem uma elevação de 4,5% no valor da saca de 60 quilos. No dia 18 de outubro, eram R$ 23,00 a saca. No dia 23, mantinha esse valor. No dia 26, subia para R$ 23,50 a saca. No dia 30, R$ 23,50, mantinha o valor. E nesse 1º de novembro, chegava a R$ 24,00 por saca de 60 quilos. Mas o estado, Mato Grosso do Sul agora, trazendo aqui no Agricultura BR, alta de 2,5% em 15 dias. No dia 18 de outubro, R$ 20,50. No dia 23 do último mês, R$ 21,00 a saca de 60 quilos e vem mantendo esse valor até esse dia 1º de novembro para os valores do milho no estado de Mato Grosso do Sul. Por último, destacamos o estado do Mato Grosso, é o maior produtor do cereal de todo o país. Vamos saber como é que vem o desempenho do cereal por lá, valor do cereal, com alta de 3,5% em 15 dias. No dia 18 de outubro tinha um valor de R$ 15,00 a saca de 60 quilos. Mantinha esse valor no dia 23. No dia 26 de outubro chegava a R$ 15,50 a saca e vem mantendo esse valor até esse 1º de novembro, registro de 3,5% de elevações para os valores negociados com milho em Mato Grosso. A Agricultura BR destaca agora os embarques brasileiros de milho durante o mês de outubro. E olha, os embarques em outubro deste ano foram extremamente elevados. É claro que quando comparamos ao mesmo período do último ano, essa distância fica ainda maior, já que no último ano vivíamos um período de quebra na safra brasileira de milho e não tinha muito milho para vender. Só que aí, quando compara outubro de 2016 e outubro de 2017, a elevação para os valores chega a mais de 400% para os embarques no que diz respeito a volume. Total embarcado de milho chega a 5.060.000 toneladas do cereal durante o último mês, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, é o que nós vamos ver agora. Outubro de 2016, a diferença realmente é bem grande, está na cor vermelha, outubro do ano passado e outubro desse ano. Outubro do ano passado, 1.100.000 toneladas. Em julho deste ano, chegava a 2.320.000, que já é um bom volume para um mês de julho. Agosto, 5.250.000 toneladas. Setembro de 2017, chegando a 5.910.000 toneladas de milho. E agora, outubro, como eu disse, 5.020.000 toneladas, um volume bastante expressivo, 400% praticamente acima do que acontecia em outubro do último ano. Vamos falar agora da receita das tradings que exportam milho aqui do Brasil. Então, continuamos aqui com os dados, agora mudando para faturamento. Outubro de 2016 teve faturamento de 190.500.000 dólares. Julho deste ano, 357 milhões de dólares, perdão. Agosto com 817.500.000 dólares. Setembro chega a 915.600.000 dólares. É o melhor setembro de todos os anos, de toda a história dos embarques brasileiros de soja, de milho, perdão. E outubro de 2017, também com ótimo desempenho, 774.600.000 dólares, um valor também de faturamento muito superior ao que acontecia a outubro do último ano.
Por último, vamos ver o valor da tonelada praticada de milho. Em setembro do ano passado eram 168 dólares e 60 centes, setembro do ano passado 168,60, outubro deste ano 172 dólares e 90 centes. Aqui os valores para 2017 ficam evidentemente menores. Em julho eram 153 dólares e 70 centes o valor da tonelada embarcada, agosto 155,50, setembro 154 dólares e 80 centes e nesse último mês de outubro 154 dólares por tonelada era o valor praticado com a tonelada do milho exportada pelas trades que operam no Brasil. A Agricultura BR agora traz em destaque o que acontece com as exportações norte-americanas de milho, o que foi divulgado nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Os embarques de milho na semana encerrada no último dia 26 de outubro foram mais fracos do que aquele volume registrado uma semana antes. Vamos ver agora como é que estão essas vendas norte-americanas de milho e também o acumulado da safra. É o que você acompanha conosco agora, trazendo os números norte-americanos. E aqui nós mostramos que a semana teve um total de 811.417 toneladas. A safra chega a 17 milhões e 20 mil toneladas comercializadas, de acordo com aquilo que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano no seu relatório de vendas e exportações. Além disso, esta quinta-feira teve também vendas avulsas de milho num bom volume, mais uma vez para o México, com entrega de milho tanto na temporada 17-18 quanto também na temporada 18-19. Vamos saber agora como é que vem a operação com milho nos Estados Unidos. Vinha em alta, essa alta continua, só que agora é uma alta menor. Veja só que dezembro vinha a 3 dólares e 49 centes o bushel, março 3,62, maio 3 dólares e 71 centes por bushel e julho 3 dólares e 79 centes por bushel, com uma alta de 1 cente aí por cada posição negociada. Vamos voltar a falar do Brasil agora e sobre milho. Plantio do cereal na safra de verão avança nos estados produtores, com a região sul do país puxando as atividades de campo. Vamos saber agora então com a Juliana Rezende como que o clima se comporta para essa atividade na região sul do Brasil. Foram os episódios de chuvas mais frequentes no sul do Brasil que acabou atrapalhando o andamento do plantio do arroz. Tanto que agora as atividades seguem em ato, mas agora as instabilidades da intensidade ao longo das e as condições vão começar a melhorar para os produtores de arroz. Devido a essas chuvas mais frequentes, a disponibilidade hídrica do solo está bastante elevada nos 3 estados da região. Nos dias vai ter no Paraná acumulados de até 70 oeste e o norte paranaense. Isso vai ocorrer devido à baixa pressão sobre o intensificar essas áreas do sul do Brasil, chuva mais fraca, acumulados em torno de 15 até 30 milímetros no oeste gaúcho. Do Rio Grande do Seco por conta do avanço do ar mais seco. No decorrer da semana seguinte, essa chuva agora já, principalmente esses episódios que vai acabar o Paraná. Agora tem previsão de acumular 30 milímetros na Santa Catarina e também do Sul. No decorrer, essa chuva agora não tem muita intensidade. Os acumulados seguem muito. Tá aí a Juliana Rezende falando a respeito da previsão do tempo. Agora vamos saber a respeito do lançamento de um grande evento que vai acontecer no próximo ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande vai ganhar realmente uma feira agropecuária com características agrícolas e pecuárias, inclusive com exposição e apresentação de dinâmicas de máquinas agrícolas. Vai acontecer em 2018 e o seu lançamento ocorreu nesta última quarta-feira. Quem foi lá e nos mostra um pouco do que deve acontecer nessa grande feira é Miriam Valadares. Terra Nova Eventos, este é o espaço onde acontecerá a Campo Grande Expo 2018. Os preparativos para a feira, que acontece de 16 a 20 de julho, estão a todo vapor. A expectativa dos organizadores é receber em torno de 20 mil visitantes.
Daqui até o início da feira, a equipe organizadora preparou uma agenda de pré-eventos. O primeiro deles foi a entrevista coletiva para apresentar aos jornalistas os moldes da exposição. Sábado agora vai ter o lançamento oficial da feira, onde todos os propensos candidatos a patrocinadores da Campo Grande Expo 2018 vão participar, onde eles vão fazer um tour virtual na feira, vão ter condições de conhecer todos os benefícios em participar desse grande evento em prol do produtor rural. Aí depois desse evento do dia 4 de novembro, que vai ser sábado agora, no ano que vem, dia 23 de fevereiro de 2018, a Alessandra e toda a equipe da Certifica Agro, toda a equipe da Campo Grande Expo vai organizar um dia de campo aqui no Terra Nova Eventos, onde vai fazer a demonstração de plantio de milho, vai fazer a demonstração das máquinas e o mais importante, muita palestra para os produtores também nesse dia de campo e para os patrocinadores da feira. Aí, antes do grande evento, tem dia 26 de maio, que vai ser, do ano que vem, que vai ser a churrascada gourmet. O evento, que visa potencializar o desenvolvimento do agronegócio no estado, sendo um importante ponto de encontro dos integrantes do setor produtivo, conta com a parceria de instituições como Embrapa, Fundação MS, além de empresas privadas. A iniciativa surgiu de um grupo de amigos do agro que entendeu que nós tínhamos espaço para um outro modelo de negócios, que fosse uma feira um pouco mais técnica, né, mas que também proporcionasse bons negócios. E aí surgiu a ideia da Campo Grande Expo, que tem como intenção fomentar negócios e trazer inovação para o nosso estado, com o formato ILPF, né, que seria Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Nossa missão, grande missão, é transformar pelo menos parte dessa área de 9 milhões de hectares degradada que nós temos aqui no nosso estado, uma área mais fértil e mais produtiva. A Prefeitura, que também é uma das apoiadoras, está bastante otimista quanto ao retorno que a feira trará para a economia local. Como é um evento que prevê aí em torno de 20 mil pessoas, com certeza vem gente de fora, né, para conhecer nossa cidade, para ver o que nós temos de importante. E como um evento como a Campo Grande Expo, que vem trazer tecnologia, vem trazer um aprimoramento da produção, uma agricultura de precisão, isso vai atrair novas pessoas aqui para Campo Grande e é hora de nós mostrarmos a oportunidade e as potencialidades que a nossa Campo Grande tem para oferecer, para atrair emprego, renda e desenvolvimento econômico na nossa cidade. Com uma programação variada, a feira, que terá palestras, cursos, leilões, apresentará aos visitantes temas como a Rota do Boi. Do boi é muito interessante, porque a percepção, a gente está trabalhando aí com essa pegada que a gente está determinando assim, demonstrando para o consumidor final como é que é o processo todo ele verticalizado, como é que aquele bife chega na mesa dele, quais os processos ele passa anteriormente até ele consumir aquela carne, desde o processo da cria, recria, o que é utilizado de insumo, né? E como nós estamos trabalhando muito com a parte de sustentabilidade, isso visa desmistificar alguma coisa que ainda está na cultura do consumidor. Uma importante iniciativa para o agronegócio de Mato Grosso do Sul e também de todo o país, que conta com o apoio do Canal do Boi. No próximo bloco a gente fala sobre café, você vai saber das iniciativas do setor produtivo para combater a broca do grão. Voltamos já. E a balança comercial brasileira registrou um recorde durante o mês de outubro. Isso tudo por conta de produtos do agronegócio. Esse recorde fez com que o saldo ficasse em 5 bilhões de dólares. Os principais fatores motivadores, como você já viu nessa edição, são a soja, o milho e também o açúcar. Quem fala sobre este assunto é o Odacil Canepa. Chegamos aí no acumulado do ano a cerca de 63 milhões de toneladas de soja exportada, 21 milhões de toneladas de milho. Até o mês passado, até setembro, tínhamos queda do volume de milho exportado, agora passamos até aumento do volume exportado de carne de frango, também de carne bovina, de celulose, de açúcar, que também estava em queda no volume, agora temos aumento. Esses são os principais destaques do agronegócio.
Sim, dos produtos industrializados, o principal é o automóvel. A gente tem batido recordes de quantidade de venda de automóveis, cresce para todos os países da América, e especialmente Argentina, México, Chile, Peru, Colômbia. Há um crescimento também de produtos siderúrgicos. Entre os agrícolas, o principal produto é soja, o principal produto agrícola exportado pelo Brasil. Tínhamos uma incerteza quanto ao preço da soja, mas o preço ele tem se sustentado, aliado a um grande aumento do volume. Isso faz com que há um grande aumento da receita de exportação de soja. O milho, vínhamos de uma quebra de safra de milho, agora temos safra recorde, que tem feito com que o volume cresça. Esperamos também que um crescimento cada vez maior de milho, e as carnes, que nos primeiros meses do ano estavam com uma redução de volume, agora temos aumento também. E os principais produtos minerais, que é o minério de ferro e o petróleo com aumento de petróleo derivados, de exportação de petróleo derivados acima de 60%. Foi considerada alta a incidência de broca do café nas regiões produtoras do Brasil neste ano. A praga, que é um pequeno besouro que se alimenta dos grãos, ele danifica a produção porque faz perder em até 20% o peso dos grãos e também altera a qualidade da bebida. A cooperativa Cochupé, que atua entre as regiões do Cerrado e Sul Mineiro e também parte do estado de São Paulo, comprova que foi maior a incidência da praga nas lavouras deste ano. Do total de sacas de café recebidos pela cooperativa de 3.400.000 sacas, 218.000 estavam brocadas. Esta praga se tornou um grande desafio para a cafeicultura nacional desde o ano de 2013, quando o principal defensivo agrícola para combater a broca, o endosulfan, foi banido do mercado por ser muito tóxico. Depois de ser proibido, esse defensivo, que era conhecido por ser de baixo custo e de alta eficiência no campo, tornou a broca do café com maior incidência pelo país. Com isso, o manejo por parte do produtor nas lavouras de café se tornou ainda mais importante. De acordo com especialistas, a principal ação de manejo, ou seja, de controle da broca, é na hora da colheita. O cafeicultor deve fazer um trabalho bastante minucioso, seja na colheita manual ou mecanizada, para não deixar nenhum grão de café para trás. Com os grãos que ficam remanescentes nas plantas de café, a broca ali pode ficar se reproduzindo e assim afetar a safra futura do grão. Com essa preocupação em torno da broca do café nas lavouras do Brasil ficando cada vez mais forte, mais intensa, o setor produtivo do grão se reuniu através da Federação dos Cafeicultores do Cerrado para lançar uma campanha de combate à broca do café. Ela tem como principal objetivo estabelecer um período de vazio sanitário, ou seja, conscientizando o produtor para que faça essa varrição total dos grãos ao fim da sua colheita, para evitar que a broca ali permaneça, para atingir a sua safra futura e também a de outros proprietários vizinhos. Entrou também nessa campanha contra a broca do café a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que lançou recentemente, neste mês de outubro, um vídeo explicativo que mostra ao cafeicultor do Brasil como deve ser feito o manejo correto da broca nas lavouras. O Agricultura BR agora reproduz esse vídeo da CNA em dedicação ao setor produtivo. Manejo integrado da broca do café. Broca do café. Com certeza, você já ouviu falar dessa praga, mas tem na ponta do lápis os prejuízos que ela provoca? Além de provocar a queda prematura dos frutos, as perdas no peso podem chegar a 20%. A qualidade também cai, porque o número de grãos brocados aumenta e deprecia o produto durante a classificação física. O primeiro passo para evitar todo esse prejuízo e garantir o manejo adequado é conhecer muito bem a broca do café, um pequeno besouro. As fêmeas adultas medem aproximadamente 1,7 milímetros de comprimento e 0,7 milímetros de largura.
São elas que atacam a coroa do fruto, os perfuram e depositam ali seus ovos. As larvas que nascem se alimentam dos grãos de café, danificam ou destroem completamente os grãos. A colheita é o melhor método de controle para evitar que o ciclo de vida da praga se complete. Há condições ambientais que favorecem a broca do café: ocorrência de chuva no inverno, cultivos adensados, pouca ventilação, baixa incidência de luz. O manejo integrado é a melhor alternativa para o controle da broca do café. O MIP permite a prevenção, o diagnóstico e orienta na tomada de decisão do controle da broca do café. Falando em prevenção, durante a colheita devem ser retirados todos os frutos da planta e recolhidos os que caem no chão. Nas regiões de colheita mecanizada, é importante o repasse manual. Assim se reduz a possibilidade de sobrevivência da praga até a próxima safra. O monitoramento deve acontecer no período de trânsito da praga, 80 a 90 dias após a floração, uma vez por mês. Mas em época de alta infestação, precisa ser realizado a cada 15 dias. E como é feito o monitoramento? Ele pode ser feito contando os frutos em 20 pés de café por hectare, em zigue-zague. A amostragem deve ser a mais representativa possível. Para a avaliação, devem ser colhidos 100 frutos em cada planta. E é importante que a colheita seja nas 4 faces do terço médio da planta. Após o monitoramento, começa a parte mais importante do manejo integrado de praga: a identificação do nível de controle. O controle deve ser feito apenas se o percentual de grãos brocados for maior que 3%. O controle químico precisa seguir sempre a recomendação de um profissional habilitado, tomando os seguintes cuidados. Sempre usar equipamentos de proteção individual. Sempre usar produtos registrados no mapa. Fazer rotação de princípios ativos. Respeitar a dose recomendada, o período de carência e as normas de armazenagem e descarte de embalagens. A integração de vários métodos de controle faz do MIP uma técnica de manejo eficiente, que preserva o meio ambiente e reduz custos. Veja outros métodos que podem ser utilizados no MIP: controle comportamental, controle biológico e controle cultural. E por falar em controle cultural, lembre-se, a colheita bem feita é o melhor método de controle e prevenção da broca do café. Sustentabilidade, a marca registrada dos cafés do Brasil. O assunto segue sendo o café, agora as exportações do café no Brasil durante o mês de outubro. E as tradings que trabalham com esses embarques tiveram até um bom mês de outubro, porque estava o mercado muito travado, preços, oferta de valores pelo café muito baixas. É claro que ficou inferior àquilo que tinha sido registrado em outubro do último ano, mas não ficou tão ruim quanto estava se mostrando, principalmente nos 14 primeiros dias úteis. Nós trazemos aqui o volume de embarque de café nesse período, que em setembro de 2016 foram 2.750.000 sacas, outubro 2.970.000, outubro de 2016 na cor vermelha, outubro de 2017 na cor vermelha também. Aqui nós percebemos uma diferença de umas 300.000 sacas de café inferior para este ano de 2017. Julho desse ano teve 1.590.000 sacas, agosto 2.370.000, setembro 2.170.000 sacas de café embarcado. Os volumes de embarques têm sido menores por conta das ofertas em relação ao preço pago da saca de café no país, que não agrada o cafeicultor, está muito aquém do que poderia ser, principalmente por conta de informações equivocadas no cenário internacional sobre uma possível super safra no Brasil, coisa que já foi totalmente descartada
pelos agrônomos e pelos especialistas deste setor. Vamos ver agora como é que as tradings faturaram, trazendo aqui esse faturamento. Eu vou começar na coluna da cor vermelha de 2016, quando o faturamento foi de 512 milhões e 600 mil dólares. Em julho deste ano, 254 milhões e 700 mil dólares. Agosto, 384 milhões e 600 mil dólares. Setembro, 359 milhões e 600 mil. E outubro deste ano, 440 milhões e 800 mil dólares. Aqui fica muito evidente também essa queda no faturamento das tradings que operam com embarques de café. Vamos saber o valor da saca? O valor médio da saca embarcada pelas tradings no Brasil, aqui setembro, 166 dólares e 50 centes. Vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio, não deu para ver aqui outubro de 2016, colocou uma sentença muito maior em relação a esses valores. Aqui, outubro do ano passado, 172 dólares e 30 centes e este ano valores bem mais baixos. Julho com 159 dólares e 20, agosto 161 dólares e 90, setembro 165,20 e outubro agora 166 dólares e 70 centes, valor médio da saca embarcada pelas tradings que operam no Brasil. Vamos saber agora como que foi o primeiro dia do mês de novembro para o mercado cafeeiro de café. A gente começa falando sobre a variedade Conilon, que vinha já com valores bastante achatados. O primeiro dia de novembro registrou uma baixa, valor da saca chegando aos R$ 369,84. A queda no dia foi de 0,77%. O dia também foi de baixa para a variedade arábica, que esta vinha com recuperações um pouco mais intensas nos últimos dias, em virtude dessa expectativa de safra futura de 2018 não tão positiva assim. Os valores caíram nesta última quarta-feira, dia 1º de novembro, para R$ 445,63. Na comparação com o dia anterior, dia 31, a queda foi forte, foi de 1,23%. No próximo bloco, você acompanha como está sendo a colheita das culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Aproveite para entrar em contato conosco pelo WhatsApp, é o 67996562266. Voltamos já. Com o avanço das colheitas, das culturas de inverno lá no Rio Grande do Sul, as perdas vão ficando cada vez mais evidentes e, mais uma vez, destacamos os péssimos resultados, tanto comercial, mas também cultural, para o trigo durante essa temporada. A Annelise Nicolodi nos mostra agora como é que o produtor tem sentido isso, tanto na propriedade quanto no bolso. Os cereais de inverno estão no período de colheita aqui no Rio Grande do Sul, mas a chuva que atrapalhou a implantação das culturas também está prejudicando a retirada dos grãos da lavoura. A Emater estima que a produção de trigo 2017 vai ser a mais baixa dos últimos 10 anos. Nos 700 mil hectares semeados no estado gaúcho, a produtividade média das lavouras colhidas até agora variam entre 20 e, no máximo, 35 sacas por hectare. A qualidade não é diferente. O pH vai de 64 até 76, o que deve representar uma produção 28% menor comparada com 2016. A monocultura de trigo sob soja ajuda bastante, né? O solo ele já está começando a ficar com um grau alto de compactação, né? Então, no início da cultura teve uma seca, né? Que ficou 25 dias sem chover. Aí depois teve o excesso de chuva. Então, a cultura do trigo é muito difícil, né? Cada ano é um ano. O ano passado foi um ano bom para o trigo e esse ano um ano muito ruim e não tem um preço mínimo, né? Então fica mais difícil ainda a produção de trigo, né?
Além dos problemas relacionados à qualidade dos grãos, os triticultores têm que enfrentar os baixos preços praticados no mercado. O trigo de boa qualidade, com pH acima de 78, está na média de R$ 32,00 a saca de 60 quilos. As lavouras que tiveram prejuízo por causa do excesso de chuva e granizo não devem alcançar 25 sacas por hectare. Neste caso, o trigo vai servir apenas para a ração e o valor de mercado cai para R$ 20,00. O ano passado estava mais ou menos, essa lavoura aqui deu 65 por hectare. Mas, e esse ano vai dar quanto? Esse ano não dá 30. E por a qualidade dele, daí, né? Daí a qualidade vai ser, o preço é lá embaixo e depois o peso não tem pH, no que vai virar? E a expectativa dessa safra bem baixa de trigo no Rio Grande do Sul, assim como no Paraná, tem feito as cotações do cereal subirem no mercado, uma vez que a disponibilidade do produto vai ser menor e aquela que é de uma qualidade um pouco superior, menor ainda. O primeiro dia de novembro foi marcado por mais uma alta na tonelada do trigo negociado nesses dois estados produtores. A gente começa mostrando em primeiro lugar o estado do Paraná, que registrou elevação, trazendo a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador para R$ 627,38. De acordo com o CPEA, a alta no dia foi de 0,35%. A alta foi ainda mais intensa no Rio Grande do Sul. Em apenas um dia, a tonelada do trigo tipo brando ganhou 0,74%, saindo de R$ 568,53 no fim do mês de outubro, para iniciar novembro já a R$ 572,74 por tonelada. O IRGA, Instituto Rio Grandense de Arroz, efetuou o pagamento das indenizações aos produtores de arroz que foram atingidos por granizo na safra 2016-2017. O total dessas indenizações alcançou o volume em reais de 828 mil, que foram distribuídos entre 9 produtores dos municípios atingidos de Canguçu, Cristal, Jaguarão, Mampituba e Torres. Os ressarcimentos correspondem a perdas parciais ou totais nas plantações de arroz do estado gaúcho, que sofreram, portanto, com granizo no ciclo 2016-2017. O pagamento desse ressarcimento acontece geralmente entre 4 até 6 meses depois. E o produtor que quer fazer esse comunicado ao IRGA precisa fazê-lo em até 3 dias após a ocorrência de granizo nas lavouras. E com a volta das chuvas na região sudeste do país, principalmente em São Paulo, produtores de amendoim estão animados com a possibilidade da germinação. É o que você confere agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. A chegada da chuva ao interior paulista, especialmente a região de Ribeirão Preto, uma das principais produtoras de amendoim do estado, deixou os agricultores mais aliviados, uma vez que o plantio está atrasado desde o fim de setembro. Por causa da estiagem prolongada, os agricultores postergaram a semeadura dos campos para evitar perdas nas lavouras. O amendoim é uma das principais culturas rotativas adotadas em propriedades de cana-de-açúcar. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a área plantada do amendoim no estado de São Paulo, na safra 2016-2017, foi de 115.200 hectares.
o que resultou numa produção de 422.300 toneladas, com uma produtividade de 3.666 quilos por hectare. Para a safra 17-18, a intenção de plantio da lavoura de amendoim sinaliza estabilidade na área a ser plantada, assim como a produção e a produtividade. Mesmo com a germinação de boa parte das sementes semeadas entre o fim de setembro e o início de outubro, espaços encontrados nas lavouras indicam que um percentual significativo não se desenvolveu. Mas os produtores não perderam a esperança. Com as chuvas registradas na região, as possibilidades de germinação ainda são positivas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Renata, muito obrigada por ter vindo. Vamos falar sobre um produto, né, um produto agrícola que muita gente conhece, mas que, enquanto negócio, já foi maior no Brasil do que é hoje, que é a cultura do amendoim. São Paulo lidera com folga a produção de amendoim no Brasil? Sim, já há uns bons anos, várias décadas, lidera com mais de 50% e atualmente, as últimas safras, 90% da produção brasileira de amendoim está aqui em São Paulo. Ou seja, São Paulo produz muito amendoim. Quanto mais ou menos São Paulo produz de amendoim? A última safra ficou em torno de 460 mil toneladas, né? E para uma produtividade bastante alta, né, bastante considerável, em torno aí, produtividade média em torno de 3.700, né, quilos por hectare. E é uma tendência, né, que já vinha sendo registrada em anos anteriores e que reflete um contexto de aprendizado, né, de novas tecnologias que foram sendo incluídas, né, na produção de amendoim paulista. Vamos lembrar que o amendoim, você comentava isso pouco antes dessa entrevista, que o amendoim já teve uma importância maior no mercado brasileiro, mas foi deslocado pela soja. O que ocorreu? Sim, o São Paulo também já era naquela época, né, o maior produtor brasileiro de amendoim. Antes dos anos 70? Isso. Iniciou a produção na década de 40 e a principal região produtora era a Alta Paulista, né? Então produção é muito tradicional naquela região. Mas a partir ali dos anos 70, 80, né, o mercado de óleo, que era o principal foco, né, da produção de amendoim, era a produção de óleo vegetal, ele foi deslocado, né, pela soja, que acabou dominando esse mercado como é até hoje. E o amendoim acabou ficando mais para o lado dos confeitos, né, do segmento da confeitaria. Então, o amendoim aperitivo, o amendoim doce, né, que é um segmento que exige maior qualidade, um padrão de qualidade adequado, né, ao seu mercado. Agora, a produção de amendoim tem características muito especiais. Você trouxe algumas ilustrações que favorecem. Aqui nós temos área de produção de amendoim em São Paulo, a evolução da produção. O que você destaca desses números que você tem apurado? Bom, aqui, né, a gente tem a participação do Estado, né, na produção brasileira, são dados da Conab, né, e a gente observa que está próximo aí aos 90. Azul, no canto da sua tela aqui. Isso. Você vê que a produção de São Paulo vem crescendo. Bem crescendo e a participação maior, né? E quando a gente olha a realidade de produção, o que a gente observa? Que em São Paulo a produção também vem crescendo e com menor incremento de área, né? A área, ela tem uma variação menor do que a produção. E isso remete ao novo padrão, né, tecnológico. Produtividade maior. Uma produtividade maior, Quer dizer, cresce a produção no Brasil, é esse gráfico azul aqui. A participação. Participação de São Paulo. Isso. Em relação à área, cresce a produtividade e a área cresce menos. Isso. A gente tem algumas interferências, como 2014, que foi uma questão climática, que atingiu várias culturas, né? Mas a última safra a gente já observa a produtividade bastante alta, assim também como aconteceu com outros produtos, né? Exemplo da soja. Então, o amendoim evoluiu. Evoluiu a cultura. E é uma mudança que ocorreu no início dos anos 2000,
mecanização, novos cultivares, né, uma especialização. O amendoim tem hoje um outro padrão. Isso. Mudou. A cultura do amendoim mudou muito. É outra, não dá para comparar com aquela que a gente estava conversando. Dos anos 40, dos anos 50, isso. Que tinha, né, uma cultura menos tecnificada e outras variedades menos produtivas, né? E a questão da colheita, que era manual. E hoje é totalmente mecanizada. Mecanizada, não há mais colheita manual. Aliás, muitos produtos já passam por essa transformação. Colheita à mão praticamente será extinta. Agora, nós exportamos boa parte da nossa produção. Boa parte. É um quadro superior aqui, olha. Isso. 60% a 70% do nosso amendoim é exportado. É exportado. E o principal mercado, né, o mercado europeu, mas também a América Latina e o Oriente também há espaço. Quer dizer, a produção brasileira passa de 460 mil toneladas. Isso. Uma parte nós consumimos aqui. Sim. E outra parte é exportada, mas boa parte é exportada. A maior parte é exportada. O consumo no Brasil é pequeno em relação aos outros países? Por exemplo, aos Estados Unidos é bem menor, né? Os Estados Unidos é um grande consumidor de amendoim. A Índia é outro grande consumidor de amendoim, produtor e consumidor mundial de amendoim, né? Então é um mercado para nós muito grande. Nós temos países que podem comprar muito amendoim. Mundialmente, os grandes consumidores também são os grandes produtores, né? Então, o mercado ele está quando a demanda está maior do que a oferta, né? Nesses países produtores. Já a Europa, que é um consumidor e não produz, acaba sendo o principal mercado para se exportar, né? Quer dizer, é um produto de exportação. Sim. Se tivermos investimento, podemos ganhar mercado com ele. Podemos, mas é um mercado que exige qualidade. O mercado europeu para grão exige qualidade, né? É um padrão de qualidade bastante estabelecido, principalmente em relação à contaminação por aflatoxina. E para atender esse mercado, precisa de uma produção de qualidade. Agora, o comportamento do amendoim é um comportamento errante, né? Você trouxe um gráfico que mostra que ele acompanha outras culturas. Como funciona isso? Essas são as regiões de São Paulo onde há produção de amendoim e produção de cana. Qual é a relação, Renata? A produção de amendoim, aquela antiga, né? Há 30, 40 anos, ela era produzida nas áreas de renovação de pastagens. Isso ainda acontece hoje em dia, né? Mas bem menos. Por quê? Porque a cana ocupou essas regiões de pastagem, principalmente aqui no oeste paulista, né? Essa área mais pintada verde. Júlia, vamos voltar. Desculpa, encostei. Principalmente essa região aqui mais a oeste, né, onde a cana no estado de São Paulo acabou expandindo. E aqui o amendoim já era produzido nas áreas de renovação de pastagem. Agora ele faz renovação? Agora ele está na renovação com a cana nessa região e menos com a renovação de pastagem. Então ele caminha junto com a cana? Junto com a cana. Já essa região, que a gente chama da Alta Mogiana, ela já tem cana há muitos anos, né? Tradicional. Desde o pró-álcool e tudo mais. Então o amendoim já era produzido nas áreas de renovação de canaviais. Então essa região acabou ocupando um comportamento parecido com a que a gente tinha na Alta Mogiana. Isso até levantamentos cerca de 2010. Em 2016, agora mais recente. A gente, na última safra, a gente percebe que duas regiões, né, se destacaram como as principais produtoras, né, para o amendoim, que é Presidente Prudente e aqui Jaboticabal. Mas o entorno dessas duas regiões são tradicionais na produção de amendoim. Ou seja, já há uma tradição nessas regiões de São Paulo, a cultura é conhecida. Sim. Por que não se planta amendoim em outras regiões do país? Porque o amendoim, além da questão do manejo, da técnica e da especialização, né, do produtor, ele exige também todo um complexo de beneficiamento, né? Hoje, a indústria que trabalha com esse produto. Isso. Hoje, o beneficiamento ele é feito com secagem artificial.
antigamente se secava no sol. E aí a umidade, que é o principal amigo da aflatoxina, né, ou inimigo... Que prejudica o produto? Isso. Ela acabava sendo um fator, né, de risco. Você secar o sol se chovesse, ou se no dia da colheita chovesse, perdia a safra, porque molhava, né? E hoje, com a mecanização da colheita, então pode-se programar para colher num dia, né, que não tenha chuva. Mas é preciso ter uma estrutura na região. Isso. E essas regiões têm as cooperativas, os beneficiadores estruturados, né? As duas regiões... O que não ocorre em outras regiões do país. Aí alguma dificuldade para produzir. Teria que levar toda essa infraestrutura, né, para o local. Porque imagina você plantar no local longe e trazer para beneficiar aqui, para secar aqui, né? Bom, você acaba de ouvir Renata Sampaio. Renata Martins Sampaio é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, se especializou na cultura do amendoim, trabalha com a cultura já há muitos anos, e as informações mostram aí uma perspectiva positiva para quem pretende ou se interessa em entrar nessa cultura, que exige muito, né? Exige muito investimento, conhecimento, associação, mas boas perspectivas. Sim. Agradeço a presença da Renata Martins Sampaio aqui conosco, do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Vamos encerrando esta entrevista. Obrigada. Voltamos ao programa. No próximo bloco, a gente fala como está sendo o andamento do Censo Agropecuário 2017. E as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Nós voltamos já. No primeiro mês de coleta de dados para o Censo Agropecuário 2017, cerca de 1 milhão de propriedades rurais já foram visitadas pelo Brasil. Isso representa quase 20% de tudo aquilo que o IBGE tem para visitar até o ano que vem. Faltam ainda cerca de 4 milhões e 200 mil propriedades para serem visitadas pelo Instituto. A previsão é de que as visitas encerrem em fevereiro de 2018. A região Sudeste é a mais adiantada com estas visitas. Passa de 22% das propriedades que devem ser recebidas. A região Sul tem 20,2% e a região Centro-Oeste 17,2%. Na região Nordeste do Brasil, mais de 19% das propriedades rurais agropecuárias já foram recebidas também pelo Censo Agro de 2017. O Norte tem 15,6%. 18 mil recenseadores estão indo a campo em cada propriedade rural do Brasil para traçar um perfil bem realista do que acontece hoje em dia nas áreas rurais do país. Eles coletam dados como o tamanho da área, a produção desta propriedade, a equipe de trabalho, o emprego de irrigação na produção agrícola e também o uso de agrotóxicos. A previsão do IBGE é de que os primeiros números já sejam distribuídos e divulgados em meados do ano que vem. A Agricultura BR agora traz a previsão do tempo para uma das fronteiras agrícolas mais importantes do país, Mato Piba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. As instabilidades começam a avançar pelo centro do país e vão alcançar também a região do Mato Piba. Agora, nos últimos dias, já houve alguns episódios de chuva, mesmo que de forma mais irregular e também mais pontual, mas ainda não foi suficiente para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos dias, essas instabilidades vão seguir frequentes na região e vão se tornar cada vez mais abrangentes. Pancadas de chuva que podem alcançar acumulados de até 30 milímetros no sul do Tocantins e também na faixa oeste da Bahia. A partir da segunda semana, essa chuva ainda vai ganhar um pouco mais de intensidade. Aí os acumulados podem alcançar até 50 milímetros na Bahia, seguir em torno de 30 milímetros no Tocantins, enquanto que também chove com um pouco mais de força nas áreas mais ao sul do Maranhão e também do Piauí entre o período do dia 8 até o dia 12 de novembro.
A partir da terceira semana, essa chuva já vai começar a perder intensidade. Os acumulados agora vão ficar mais baixos e não devem passar de 15 milímetros na maior parte da região até o dia 17 de novembro. Então, ao longo das próximas semanas, as chuvas vão ganhar intensidade na região do Mato Piba. Só que essas chuvas não vão ser duradouras. Por conta disso, no decorrer do terceiro período, as chuvas já começam a perder intensidade. Então, essas instabilidades só devem se regularizar na região do Mato Piba a partir do final do mês de novembro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Ju. Até mais. Por aqui, minutos finais do Agricultura BR, a gente fala agora dos indicadores da soja pelo Brasil, que mostra como está sendo comercializada a saca do grão nos estados produtores do país. O destaque da vez é para a região centro-oeste, que nas últimas 2 semanas registrou alta para a saca do grão nos 3 estados produtores. Em Goiás, a elevação em 15 dias foi de 2%. Veja só, no dia 18 de outubro, cotação estava em R$ 63,00 a saca. No dia 23 do mês, alcançou R$ 64,50 na média para o estado e manteve esse patamar até o dia 26 de outubro. Outubro encerrou com os valores lá em cima, em R$ 65,00 a saca. Novembro começou, no entanto, trazendo para baixo essa cotação, mas ainda em um patamar maior do que há 2 semanas, em R$ 64,25. Isso indica alta de 2% em 15 dias, R$ 1,25 a mais por cada saca negociada. Já no estado do Mato Grosso, a alta para o mesmo período considerado, 15 dias, é de 3,8%. Você confere conosco aqui que no dia 18 de outubro eram R$ 59,00 a saca de 60 quilos, no dia 23 do último mês, R$ 60,00, no dia 26 subia para R$ 61,00 a saca e encerrava o mês a R$ 61,50. Começa o mês de novembro a R$ 61,25, uma leve queda frente ao fechamento de outubro, ainda assim alta de 3,8% para o período considerado. Já em Mato Grosso do Sul, a alta em 2 semanas foi de 1,5%, o que nas contas do estado representa R$ 1,00 a mais por cada saca de soja. No dia 18 de outubro, a cotação média estadual era de R$ 61,50. Valores subiam para 62 no dia 23 e se mantiveram assim até o dia 26 do mês. No dia 30 de outubro, o valor chega aos R$ 62,25 a saca. O preço foi repetido nesta última quarta-feira, dia 1º de novembro, marcando oscilação positiva então de 1,5% para Mato Grosso do Sul. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora o que vem acontecendo com a soja negociada na Bolsa de Chicago, é feriado no Brasil. Os Estados Unidos continuou com a operação padrão e vinha com ganhos no dia de hoje. Aliás, esses ganhos agora ampliam-se e a posição de janeiro já ameaça vir para a marca de $10 por bushel. Novembro vem a $9,86 o bushel, janeiro $9,97, março $10,07 por bushel e maio $10,16 por bushel. As 4 posições de mais curto prazo ganhando cerca de 5 centes de dólar. Esta edição fica por aqui. A você, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.